Oi, eu sou a Steph e hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre um tema que vocês já me pediram bastante, sinceramente, mas eu sempre enrolei pra gravar sobre, porque, sei lá, eu não me sentia pronta pra isso, mas agora eu acho que eu já tô ótima, preparada pra falar sobre esse assunto, que é sobre a construção de autoestima. Mas não só sobre isso, sobre como foi construir a minha autoestima sendo uma pessoa autista. Porque vocês já devem saber que qualquer coisa social que já é complicada, ela é ainda mais complicada para quem é autista. Então foi todo um processo e eu vou comentar um pouco sobre isso com vocês. E sobre, assim, ter coragem de ser quem você quer ser e, enfim, né, de existir. Porque às vezes a gente sente vergonha disso também. Então é isso, gente. Hoje é dia de falar sobre autoestima. Antes de falar sobre o tema em si, eu tenho que falar sobre uma coisa que eu até anotei aqui pra não esquecer, porque minha cabeça tá bem agitada esses dias. Eu tô em processo de mudança ainda, então sabe como é, né? Eu até anotei esse papel pra eu não me esquecer de comentar sobre o fã-clube que criaram pro meu canal. Sério, eu não tenho nem palavras pra isso. Sinceramente, eu quase chorei quando eu vi, porque é difícil de acreditar que existam pessoas que realmente gostem tanto assim do meu canal. E, tipo, é emocionante, sério, ver os comentários, ver as postagens e saber que realmente tem gente que se importa a esse ponto. Então eu só queria agradecer de verdade por isso, e eu tô até meio tímida, porque é algo que eu nunca pensei que iria experienciar, sabe? Alguns anos atrás eu não tinha nem coragem de mostrar meu rosto na internet, e agora eu tô aqui com uma maquiagem toda borrada, um penteado bem sem sentido, agradecendo por existirem pessoas que gostam de mim e do que eu produzo aqui na internet. Então, eu acho que isso até faz sentido com o tema do vídeo. Afinal, se a gente não criar coragem e ter, assim, realmente uma autoestima para se expressar e expor isso ao mundo, bom, a gente nunca vai conseguir conquistar boa parte das coisas que às vezes desejamos. Então é isso, eu queria agradecer muito, tá? Por todo o carinho de vocês. E é claro, eu vou deixar o perfil aqui para quem tiver interesse de ir lá conferir. E vão lá conferir, ok? É isso, muito obrigada. Mas agora, voltando ao tema do vídeo em si, tem uma coisa que eu acho que eu preciso contar pra vocês. Uma não, várias coisas sobre mim. Quem me vê aqui no YouTube hoje, desse jeito, não imagina quem eu já fui no passado. Bom, gente, eu tenho 23 anos, tô quase fazendo 24 anos, já tô ficando, velha já, caindo aos pedaços. E assim, hoje em dia, eu sou uma pessoa que é muito segura, sabe, com a minha aparência. Eu realmente não me importo muito, vou ser sincera com vocês. Eu não tenho mais aquela fixação, sabe, aquela coisa de me comparar com os outros. Não, tipo, eu vejo uma pessoa bonita e eu penso, pô, que pessoa bonita, sabe? Mas eu não tenho aquela coisa de tipo, eu queria ser ela. Não no sentido de tipo, baixa autoestima. No máximo que eu sinto, pô, eu queria ter um cabelo maneiro igual daquela garota. Uma coisa assim, sabe? De tipo, caramba, eu posso adicionar isso no meu visual. Mas não aquela coisa de tipo, como eu sou inferior. Não, sabe? Eu não sinto isso. E é claro que eu já senti isso no passado, né? Eu sou, bom, eu acho, um ser humano, então eu já tive esse tipo de sentimento. E eu vou contar pra vocês uma coisa que é até constrangedora hoje em dia, porque eu acho que hoje em dia as pessoas não implicam tanto com isso. Mas quando eu era pré-adolescente, era uma perseguição sem fim. Então, gente, pode não parecer nesse vídeo eu com essa cara de tonta, mas eu sou alta, tá? Tipo, eu tenho 1,70. Pra uma garota, né, eu sou alta. E assim, hoje em dia eu adoro ser alta, sabe? Eu acho o máximo. Eu gostaria até de ser mais alta do que eu sou. Hoje em dia isso é algo que alimenta a minha autoestima. Só que quando eu era pré-adolescente, eu odiava, tipo, absurdamente ser alta. Porque imagina só, eu já sou uma pessoa bastante desengonçada. Tem uma característica que eu particularmente tenho, sendo uma pessoa autista, que é de não ter muita noção de espaço.
Então, em geral, eu já sou uma pessoa muito desengonçada. Eu ando meio estranho, eu me esbarro em tudo. Então, assim, imagine isso sendo alta. Mas não só isso. Imagine ser a garota mais alta da escola. Eu era a garota mais alta da escola no fundamental. E chamava muita atenção por causa disso, e muita gente ria da minha cara por causa disso. Um dos meus apelidos era Girafa. Que coisa, não? Então, gente, isso mexia muito comigo. Hoje em dia eu fico rindo, eu acho engraçado, mas na época não era muito engraçado não, tá? Eu lembro de chorar e tudo no banho, e lembro até de fazer orações na época pra parar de crescer, porque isso mexia muito comigo. Então, é pra vocês terem noção de que todo mundo vai ter algum problema de autoestima em alguma fase da vida, às vezes pode voltar também, acontece, né? E tem como superar tudo isso, porque eu superei, né? Tô aqui mostrando minha cara, falando sobre isso. Mas foi uma fase bem assim, complicada, vou ser sincera. Eu me comparava muito com as outras pessoas em vários sentidos. E naquela época eu não tinha noção de que eu era autista. Então, eu não entendia por que eu era tão, assim, desengonçada, sabe? Em comparação com outras meninas. Por conta dessa baixa autoestima que eu tinha, eu abri mão de fazer várias coisas que várias outras meninas estavam fazendo na época. Gente, isso daí foi no começo da década passada. Então, assim, quem viveu nessa época deve lembrar que foi uma época em que tava muito na moda esse negócio de baixinhas, tipo, não, eu sei que não tem nada a ver, a gente não escolhe a altura, mas no caso, assim, de postagens na internet e, sabe, existia uma grande romantização nisso. Todas as meninas ao meu redor, elas eram assim, e elas ganhavam muita atenção por esse tipo de coisa. E eu, que era uma girafa tonta, ficava ali meio perdida, sabe, no meio disso tudo. Eu me sentia muito mal, de verdade, por causa disso. Porque eu tinha, sei lá, né, gente, 10, 11 anos. Então, a minha compreensão das coisas não era lá muito boa já pela idade. Mas, enfim, era muito triste. Eu realmente chorava por causa disso. Eu acho que muita gente que conviveu comigo na época nem sabe que isso me afetava tanto. E as pessoas faziam questão de sempre destacar isso, destacar a minha altura. E isso pode acontecer com você por vários aspectos, né? Pode ser pelo seu peso, pelo seu cabelo. Algumas pessoas simplesmente vão notar que você é inseguro e vão começar a usar isso contra você. Só que, olha que interessante. Lá no meu ensino médio, eu já era outro tipo de pessoa. Eu já vinha trabalhando um pouco na minha autoestima. E eu vou ser sincera com vocês, ser alternativa com certeza contribuiu muito para melhorar a minha autoestima. Porque eu não tenho aquela necessidade de, tipo, pertencer, sabe, a um padrão específico. Eu só uso o que eu quero usar, sabe? Tipo, é isso. E quando você não se cobra tanto, quando você só se expressa porque você quer se expressar, fica tudo mais fácil. E lá no ensino médio eu já tava assim. Então tudo pra mim era maravilhoso. Eu adorava o fato de ser alta. E quando alguém, tipo, usava isso pra diminuir minha feminilidade, que é algo que eu já não me importo tanto hoje em dia, todo esse lance de feminilidade, pelo menos o que as pessoas criam da feminilidade, não é muito importante pra mim hoje em dia. E já não era muito naquela época. Então, quando alguém comentava alguma coisa, pra mim se tornava até cômico, sabe? Eu já não me importava. E aí a diferença entre você que já conquistou uma certa autoestima pra quando você não tem. E, gente, como que eu consegui fazer isso? Olha, é difícil de entender, mas eu vou tentar explorar minha própria mente pra explicar pra vocês. Primeiro de tudo, por mais que eu seja uma pessoa confiante, por mais que eu tenha coragem de me expressar como eu quero me expressar, isso não muda o fato de que as pessoas não vão me enxergar da forma que eu me enxergo e com a confiança que eu acho que eu tenho sobre mim. Então, assim, mesmo depois de adulta, ainda passei por situações constrangedoras. Eu nunca me esqueço, na época que eu fazia academia, que eu sempre via algum tipo de comentário das pessoas. Seja pelo meu modo mesmo de agir, que às vezes eu não vou conseguir disfarçar, não tem como disfarçar uma coisa que é minha, né? Então, eu tenho alguns trejeitos, eu tenho algumas manias, eu sou uma pessoa um tanto desengonçada em comparação com outras pessoas,
por causa dessa coisa de não ter noção de espaço e porque muita coisa que eu faço me comunicando acaba sendo uma mímica de outras coisas. Tipo, muita coisa que eu faço é treinada, o jeito que eu olho pra alguém é treinado. Então, as pessoas elas vão notar isso, as pessoas percebem quando você é autista. Sério, você não precisa dizer, as pessoas vão perceber, gente. Parece que existe uma espécie de radar pra isso. Lembro que quando eu fazia academia, eu já tinha acho que 19, 20 anos, e assim, o tratamento que eu recebia era muito diferente. E eu confesso que na época isso mexia um pouquinho com a minha autoestima, porque você começa a se sentir estranho, parece que tudo se torna hostil. Mas assim, é uma batalha, sabe? De tipo, não, eu tenho o direito de ser meio estranho, sim. Só que às vezes a gente fica um pouquinho afetado. Meu Deus, tá tendo uma latição aqui onde eu moro, eu tô torcendo que não saia no vídeo. Eu tô tendo que picotar o vídeo todo por causa disso. É, mais um desafio pra mim, tá vendo? Ser autista é assim, uma luta constante. Latidos me deixam muito nervosa, gente, sério. Eu tenho até ataque de pânico por causa de latido. Mas eu vou tentar ignorar pra poder gravar esse vídeo, senão, né, vai ser difícil. Então, assim, existem situações em que, por mais confiante que você seja, você ainda vai se afetar um pouquinho. O que você precisa é realmente, assim, trabalhar muito em você mesmo, em se amar bastante, mesmo que ninguém te ame da mesma forma. E nisso, você vai começar a se priorizar em alguns aspectos. Você vai vestir o que você quer, você vai ter o perfume que você quer. Eu acho que o maior truque que eu usei nesse sentido de autoestima foi começar a pensar em mim mesma, no que eu queria ser e em como eu quero me sentir nesse mundo. Então, assim, lógico, depois de adulta, onde você tem um pouco mais de liberdade, eu comecei a escolher as minhas coisas, sabe? Ter o poder de escolher o que eu vou vestir, as cores que eu vou usar, o penteado que eu vou fazer quando eu vou sair de casa, sabe? A maquiagem que eu vou usar. Ter controle aumentou muito a minha autoestima, entende? Então, assim, eu penso que isso contribui muito em vários aspectos. Você ter o poder de escolha, não deixar que as pessoas escolham por você. Porque quando as pessoas escolhem por você, são elas que ditam quem você vai ser. Ela que vai dizer qual é a sua comida favorita, qual é o seu lugar favorito, o que você gosta, o que você não gosta. Então quem tem que decidir isso é você. Isso é algo que eu gostaria até mesmo de recomendar para os pais de pessoas autistas. Permita que os seus filhos escolham um pouco, pelo menos, as coisas, porque isso vai ajudar eles a construir confiança e uma certa autoestima. Porque se você não escolhe nada, se você não decide nada sobre sua própria vida... Meu Deus, ligaram uma maquita agora. Ai, gente, vamos tentar ignorar. Se você não escolhe nada sobre sua própria vida, você deixa de existir, sabe? Você deixa de existir. Então é isso, o poder de escolha, ele com certeza influencia muito, mas muito mesmo, na nossa autoestima. E só pra concluir, eu acho que é muito importante ter em mente que mesmo que você não seja autista, sabe, independente do que você for, de que característica você tenha, ninguém é perfeito, todo mundo é meio esquisito, todo mundo é meio nojento, sabe? Todo mundo tem alguma característica que socialmente não vai ser tão aceita. Então o que nos resta é aceitar e lidar com isso. Não tem como fugir de nós mesmos, entende? Desde que você não esteja fazendo mal nenhum pra ninguém, você não precisa ficar carregando uma culpa tão grande assim. A gente vive num mundo onde sempre vai ter algum espacinho pra gente. Sempre vai ter alguém que vai nos entender, mesmo que a gente seja bem esquisito. Ainda mais hoje em dia com a internet. Você encontra qualquer comunidade que você queira na internet, sempre vai ter alguém que vai apreciar uma característica sua. Então, tenha isso em mente, não se sinta tão sozinho, tão... Ai meu Deus, eu sou tão imperfeito. Não pense dessa forma. Bom, eu sei que não é tão fácil assim, mas trabalhe nisso, entende? E se alguém falou alguma coisa sobre você, bom, problema dessa pessoa, porque essa pessoa também tem alguma coisinha ali que a incomoda, mesmo que você não saiba. Então é isso, gente. Esse vídeo foi bem atrapalhado pela barulheira da minha vizinhança, mas eu acho que eu consegui falar um pouco sobre esse assunto. E com certeza as minhas ideias e soluções não são perfeitas e não vão ajudar todo mundo. Então, assim, existem casos em que a gente simplesmente precisa parar um
tudo, parar tudo, para dedicar um pouquinho de tempo para nós mesmos. E é claro, se você tiver essa oportunidade, essa condição de fazer isso, com certeza buscar uma ajuda profissional também ajuda, entende? Um bom psicólogo, um psicólogo que consiga conversar bem com você e te guie nesse processo. Um profissional é sempre muito importante. Mas existem várias formas de se autoconhecer, pela arte, por hobbies, por esportes, enfim. É isso, vamos viver a nossa vida de uma forma um pouco mais leve, sem ficar nos condenando o tempo todo. E bem, eu acho que é isso. Que vídeo bobo, que vídeo que talvez não tenha ficado tão bom. Mas é isso, né? Pelo menos eu comecei a discussão sobre esse tema. E eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso, a experiência de vocês, como vocês começaram a construir confiança, melhoraram a autoestima, também passaram por situações similares às minhas. Eu contei só essa história da altura, mas a verdade é que durante toda a minha infância e pré-adolescência eu passei por muito bullying, eu já fui agredida na escola, eu já fui excluída em inúmeras situações sociais, inúmeras. Eu já comentei sobre outras aqui no canal, então assim, todo mundo passa por situações difíceis, mas a gente não pode ficar preso a isso, sabe? A vida continua e existem pessoas maravilhosas pra gente conhecer por aí. E é isso, gente, tá? Muito obrigada por assistir esse vídeo, muito obrigada a todo mundo que apoia o canal, vocês são demais. E é isso, ó, meu arco caindo. Muito obrigada por assistir e até mais.